Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar, que é o livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. No primeiro dia nós trouxemos o prefácio feito por Emmanuel, falando sobre o André Luiz. E hoje nós trazemos a mensagem do próprio André Luiz. Então ele diz: a vida não cessa. A vida é uma fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então vejam, ele já começa com uma frase tão simples, mas extremamente importante, que a vida não cessa, que é essa certeza que nós temos, que a vida não começa no berço e nem acaba no túmulo. O que nós somos hoje é o fruto de tudo que nós pensamos, que nós fizemos, que nós vivemos desde o dia em que Deus nos criou. E a morte de fato é uma ilusão. Há uma frase de Mário Quintana, um poeta do Rio Grande do Sul, em que ele diz mais ou menos algo como: tu estás vivo, isso te basta. A única morte possível é a de nunca ter nascido. Vejam, a única morte possível é a de nunca ter nascido. Trazendo para o nosso contexto espírita, a partir do momento em que nós somos criados, a partir daí nós jamais morremos. Então, parafraseando, é como se disséssemos: a única morte possível é a de nunca sermos criados, porque se formos criados um dia, essa vida ela é contínua. E ele diz: o grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão, purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então ele faz aqui um paralelo com um rio, que o rio ali, ele nasce pequeno, talvez uma pequena fonte, e ao longo do seu trajeto ele vai ali recebendo afluentes, águas de córregos, e esse rio então ele vai ganhando volume, ele vai ali se fortalecendo até um dia em que ele deságua no mar. Então ele compara o nosso espírito a isso também, que nós vamos recebendo afluentes do quê? De conhecimento, de experiências, e com isso nós vamos ali ganhando maturidade, lucidez, para que um dia, bem lá na frente, a gente possa atingir esse estado de perfeição, essa comunhão mais plena com o Criador. Viver de fato ali uma vida espiritualizada. Mas estamos longe disso, sim, mas estamos a caminho. E é importante que estejamos, que queiramos, que busquemos ali o conhecimento, que aprendamos com as experiências, a reflexão, a prece, as mãos ali ocupadas no bem, a mente sobretudo, que a nossa mente ali, ela possa ir, nós possamos educar a nossa mente para melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, evitar ali os rancores, as mágoas, o ódio, a cobiça, que ainda pertencem ali ao nosso mundo íntimo, para que um dia a gente possa, como ele diz aqui, encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais, André Luiz diz, constitui uma operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Ou seja, trocar ali a roupagem física, desencarnar, morrer, não resolve o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É necessário percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama. Aqui ele coloca aqui drama, fazendo uma alusão até ao teatro, Então o drama, cada um é necessário viver ali a nossa história, o nosso drama. Conhecer-vos detalhe a detalhe
no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Então veja que ele nos convida, se conheça, né? Conheça detalhe a detalhe, procure se conhecer profundamente, porque a partir do momento em que nós vamos nos conhecendo, isso aumenta a nossa percepção do mundo, né? Porque eu não consigo mudar, eu não posso mudar algo que eu não entendo que preciso mudar. Então é muito importante esse olhar atento, valorizando ali as nossas conquistas, as nossas qualidades, mas também olhando ali com muita atenção quem somos, o que eu preciso melhorar, né? De que forma eu enxergo o mundo, de que forma eu enxergo as pessoas que convivem comigo, mais do que como eu enxergo, como eu trato, como eu me relaciono, e até a nossa própria relação com Cristo, né? A gente lembra de Frei Fabiano quando ele fala que ele tinha uma intimidade com Jesus, né? Então, tamanha era essa identificação, tamanha era essa comunhão ali, de pensamentos, do desejo do bem, que ele falava, eu me sinto muito confortável, né? Eu tenho essa intimidade com Jesus, o que é uma coisa aparentemente tão simples, mas é tão profunda. Ele diz, seria extremamente útil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Me perdoem. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Ou seja, a morte ela não modifica. Algumas pessoas podemos acreditar no pensamento, poxa, do outro lado vai ser muito mais tranquilo, eu quero partir porque assim os meus problemas se resolvem, se acabam. Mas é o que ele diz, o baixar do pano, né, ou seja, a morte, não resolve. Nós não mudamos por isso. Nós continuamos sendo o que somos, né, mantendo ali os nossos pensamentos e respondendo pelas nossas atitudes. É o que aprendemos no Espiritismo, a lei da ação e da reação. Aquilo que se colhe, que se planta, é aquilo que se colhe. E ele diz aí de uma maneira até poética agora, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. Vejam, a relação de tempo para a espiritualidade é diferente da nossa. O que para nós aqui é um século, para eles do outro lado é um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Então um triunfo, uma conquista, até do ponto de vista ali moral, espiritual, é uma aquisição. E é interessante porque nós podemos, em alguns momentos da vida, falar, poxa, eu encontrei ali a solução, descobri o que faltava, tive um insight, né? Mas nós vamos perceber que essas experiências, que essas descobertas, né, que esses momentos ali de lucidez, eles são importantes, são muito importantes. Mas a gente pode comparar isso a um grande quebra-cabeça, que aquela descoberta, aquele momento de lucidez, significa uma peça desse quebra-cabeça, né? E ao longo desta e de tantas outras vidas, gradativamente nós vamos ali encaixando peça a peça, montando esse grande quebra-cabeça que seria esse estágio ali, como foi dito, da iluminação plena, da perfeição, né? Então nós temos que ali montando o nosso quebra-cabeça, né? Buscando, refletindo, estudando, experienciando, né? Porque o conhecimento sem ali a atitude, ele não é nada, ele é muito pouco, né? Tanto que Jesus falava que a fé sem obras ela é morta em si mesma. Por isso é que a experiência, as boas e as difíceis, elas são tão importantes no processo de educação do espírito, né? Então aprendemos com as coisas boas, mas as decepções, as desilusões, aquilo que foge aos nossos desejos, ao nosso controle, também tem muito ali nos ensinar. Se a gente olhar para trás, quantas vezes nós de fato refletimos mais profundamente na vida, na nossa vida, no momento ali de dor, de dificuldade, porque aquilo nos tirou de uma zona de conforto, do comodismo, né? Ele diz, a morte, um sopro renovador. E olha que interessante a pergunta que ele nos faz agora. Quantas existências,
quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Ou seja, para esse crescimento, quantas existências ainda teremos? Quantos corpos ainda iremos habitar? É o mesmo Espírito, nós mantendo a nossa individualidade, mas dependendo das encarnações que teremos ainda, dependendo das nossas necessidades, do meio que viveremos, dependendo ali das necessidades físicas, se teremos um corpo perfeito, se teremos um corpo com alguma deficiência, não é? Então, quantos corpos teremos, quantos séculos? Ou seja, se pudéssemos resumir em uma frase, quanto tempo ainda precisamos? É claro que a natureza não dá saltos, ninguém é santo, né? Que ninguém muda de uma hora para outra, mas entre esse desespero para chegar lá na frente e o outro extremo, que é a acomodação, a gente tem que tomar cuidado para ter o equilíbrio, ou seja, a persistência, a paciência, termos um objetivo na nossa vida, né? Darmos um sentido aos nossos dias, ao nosso trabalho, à nossa família. Então pensemos em cada dia quantas pessoas nós encontramos, quantas pessoas nós convivemos, quantas pessoas são influenciadas, são impactadas pelo nosso trabalho, pela nossa fala, pelos nossos pensamentos. Enfim, é dar ali um sentido para a nossa existência, para que possamos ali caminhar com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de confiança até, confiança em Deus, confiança na vida, confiança em nós mesmos. Então ele pergunta, quantas vidas ainda precisaremos? Né? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Vejam que interessante, ele fala, há muitos que são cultos em doutrina, que podem conhecer ali as religiões, o evangelho, citar passagens ali de cabeça, leram incontáveis livros, participaram de incontáveis cursos, mas podemos ser cultos em doutrina, mas analfabetos do espírito. É aquilo que Emmanuel falava no texto da semana passada. Podemos ser espíritas, podemos ser ou qualquer outra religião, religiosos, espiritualistas, mas talvez não sejamos pessoas espiritualizadas, não é? Que vivenciamos aquilo, que sentimos aquilo dentro de nós. Então, façamos essa pergunta que Emmanuel da semana passada nos levava a refletir, né? Podemos dizer que somos espíritas ou qualquer outra religião, mas devemos ser espiritualizados, ou seja, vivenciarmos isso dentro ali da nossa alma, pouco a pouco, dia a dia. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, né? O homem só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis, ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Veja que recebemos da vida de uma maneira silenciosa lições, reflexões, e muitas vezes nos sentimos sozinhos, nós e o Cristo. Então, por mais que nós tenhamos uma família, amigos, pessoas que nos apoiam, que nos estimulam, a nossa caminhada ela é individual. Ninguém, absolutamente ninguém pode fazer por mim aquilo que cabe a mim, porque recebemos as condições necessárias, recebemos o suporte, as ferramentas necessárias, temos aí a prece, temos uma religião, temos uma doutrina esclarecedora, não é? Temos o nosso espírito protetor ali que nos acompanha, que nos ampara na medida ali da nossa necessidade, né? Enfim, ele está ali do lado, não interfere nas nossas decisões continuamente, mas ele pode nos inspirar, ele não pode tomar nenhuma decisão por nós, mas sim, ele está ali do nosso lado tentando nos inspirar. Enfim, né? Todo esse suporte, mas a nossa luta ela é individual. Então saibamos, como ele diz, percebemos as lições que a vida oferece.
Então, quando nos acontece alguma coisa que nos machuca, que nos fere, nos perguntemos, o que essa situação tem para me ensinar? Por que isso está acontecendo comigo? Sobretudo situações que se repetem com muita frequência, o que elas querem ali nos mostrar que nós ainda não percebemos? Muito longa, ele diz, portanto, a nossa jornada laboriosa, trabalhosa, Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamos junto a vós outros num anonimato que obedece à caridade fraternal. Anonimato, aquilo que nós vimos na semana passada. Nem o nome dele ele revelou, não era André Luiz. André Luiz é a maneira como ele passou a ser chamado. Para quê? Retomando rapidamente da semana passada. Ele não queria que ninguém ali, não era saudável que soubessem quem ele era, procurar ali, quem era a família dele, porque isso era secundário. A prioridade, o que é mais importante, são essas experiências tão ricas que ele compartilhou conosco. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual, que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. Então ele diz que aqui ele vai trazer uma série de informações que a gente sabe o quanto elas são ricas, depois que a gente termina ali o livro, mas ele fala que essas informações, esse conhecimento, ele vai ser gradativo. À medida em que nós somos amadurecendo, nós vamos tendo ali cada vez mais informações, como hoje já temos, tantas e tantas, porque esse livro foi publicado há 80 anos atrás. Depois disso, quanto conhecimento, quantas outras experiências de tantos espíritos chegaram ali a nós através dos livros, através das sessões mediúnicas, enfim, tanto conhecimento, tantas experiências enriquecedoras que nós tivemos a oportunidade do acesso. E agora, amigos, ele diz que os meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e alegria moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então essa é a introdução do livro, uma mensagem muito bonita, até poética, em que ele fala ali da importância do estudo, da importância da vivência acima de tudo, e é uma introdução então para as informações da própria história. Então, no próximo encontro, na próxima semana, efetivamente nós iniciamos ali o relato da experiência dele, é o capítulo 1, nas zonas inferiores. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare.